A história da humanidade é pontuada por previsões apocalípticas que falharam em se concretizar. Desde 389 a.C., quando as primeiras previsões sobre o fim do mundo surgiram associadas à queda de Roma, até os tempos modernos, várias datas foram marcadas para o juízo final, mas o mundo continuou girando. No século I, os primeiros cristãos aguardavam a segunda vinda de Cristo, acreditando que ocorreria na geração seguinte à sua morte. Joaquim de Fiore, um místico italiano do século XIII, estabeleceu datas para o reinado de Cristo, enquanto Melchior Hoffman, em 1533, previu que apenas 144 mil pessoas seriam salvas na segunda vinda de Cristo, relegando o restante à destruição. Profetas como o bispo de Poitiers em 365, Hipólito de Roma em 500, e São Gregório de Tours entre 799 e 806, todos fizeram previsões falhas sobre o fim do mundo. Mesmo figuras como Martinho Lutero em 1600 e Joana Southcott em 1814 se enganaram em suas estimativas. No mundo moderno, profetas como William Miller em 1843 e Harold Camping em 2011 erraram suas previsões apocalípticas, causando desapontamento entre seus seguidores. De Nostradamus em 1999 a Ronald Wayland em 2008, muitos tentaram prever o juízo final, mas o mundo persistiu. Essas falhas ressaltam a incerteza sobre o futuro e a complexidade das interpretações proféticas. Enquanto algumas datas foram marcadas por eventos catastróficos, outras passaram sem incidentes significativos. Talvez seja uma lembrança de que o fim do mundo permanece além do alcance humano, deixando-nos com a tarefa de viver cada dia com sabedoria e compreensão, em vez de nos preocuparmos com um suposto fim inevitável. Diversas datas marcantes ao longo da história foram associadas a previsões apocalípticas, refletindo a ansiedade da humanidade em relação ao seu destino. Em 389 a.C., a queda de Roma foi temida como o fim da civilização moderna, mas o império persistiu por mais de um século após essa data. Da mesma forma, a virada do milênio em 1º de janeiro de 1000 foi vista como um presságio sombrio, mas a vida continuou como antes. As previsões se estenderam a fenômenos naturais, como a erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C., que Sêneca associou ao fim do mundo. O alinhamento planetário em 1186 e o cometa Halley em 1910 também geraram temores infundados. O advento da tecnologia trouxe novas preocupações, como o e-bug do milênio em 2000, que levantou o temor de que os computadores falhassem e desencadeassem o caos. No entanto, as preocupações se mostraram exageradas, e a transição para o novo milênio foi tranquila. Essas previsões refletem a vulnerabilidade humana diante do desconhecido e a necessidade de encontrar significado nos eventos naturais e históricos. No entanto, elas também destacam a resiliência da humanidade em face da incerteza, mostrando que, apesar das expectativas de um fim iminente, a vida continua seguindo seu curso. Os eventos ao longo da história têm sido interpretados de diversas maneiras, muitas vezes associados ao fim do mundo e ao surgimento de eventos apocalípticos. Durante o período de 66 a 70, os essênios na Palestina viram sua batalha com os romanos como o embate final da humanidade. Da mesma forma, a peste negra entre 1346 e 1351 foi vista como um sinal do fim dos tempos, aumentando o medo e a incerteza. No século XVII, o rabino Shabtai Tzvi previu a vinda do Messias para 1648, mas, ao errar, mudou a data para 1666. Este último ano, especialmente por causa da associação com o número 666, gerou temores generalizados, intensificados pelo grande incêndio de Londres. Alguns eventos foram resultado de interpretações equivocadas ou até mesmo fraudes, como o caso da galinha em Leeds em 1806, que supostamente punha ovos com a mensagem "Cristo está chegando", mas que se revelou uma farsa. As testemunhas de Jeová esperavam pelo fim do mundo em 1914, alimentando a expectativa do juízo final desde a sua fundação em 1870. Além disso, seitas e líderes carismáticos provocaram tragédias, como os casos de Charles Manson em 1969, Elizabeth Clare em 1990, e Marshall Applevich em 1997, cujas previsões apocalípticas resultaram em assassinatos, suicídios coletivos e grande sofrimento para seus seguidores. Esses eventos destacam a vulnerabilidade da humanidade diante do desconhecido e a propensão a buscar significado em acontecimentos extraordinários. No entanto, também ressaltam a importância da razão, do ceticismo e da análise crítica para evitar cair em falsas profecias e tragédias desnecessárias. A história da humanidade está repleta de previsões apocalípticas, profecias e expectativas sobre o fim do mundo. Desde os primeiros registros até os tempos modernos, pessoas têm buscado decifrar os sinais dos tempos e antecipar o desfecho derradeiro da existência terrena.
Desde os primórdios do cristianismo, com as previsões sobre a segunda vinda de Cristo e o juízo final, até os eventos mais recentes, como os fenômenos naturais interpretados como presságios apocalípticos e os suicídios coletivos inspirados por líderes carismáticos, a humanidade tem sido marcada por um desejo de decifrar o desconhecido e entender o propósito último da vida. No entanto, muitas dessas previsões fracassaram. As datas marcadas para o fim do mundo passaram, e a humanidade continuou sua jornada, enfrentando desafios e superando obstáculos. Mesmo assim, não é de admirar que ainda hoje existam religiões e seitas que continuam a prever uma segunda volta de Cristo, adaptando suas supostas profecias para se ajustarem às mudanças do tempo. Essa expectativa permanente alimenta a mente do pobre fiel, mantendo-o na esperança de um evento transcendental que supostamente transformará o mundo. Infelizmente, essa expectativa prolongada beneficia principalmente os líderes religiosos, que encontram na fé e na esperança de seus seguidores uma fonte de poder e influência. Os líderes religiosos, ano após ano, capitalizam sobre a fé dos crentes, mantendo-os cativos em uma espiral de expectativa e esperança. Enquanto os crentes aguardam ansiosamente a realização das profecias, os líderes religiosos continuam a exercer controle sobre suas vidas e a colher os frutos dessa devoção inabalável. Em última análise, é importante que os crentes sejam incentivados a questionar, a refletir e a buscar um entendimento mais profundo da sua fé, longe das manipulações e das promessas vazias dos líderes religiosos. Somente assim poderão encontrar a verdadeira paz e realização espiritual, livres das amarras da expectativa constante da exploração da fé alheia.